nossa aula de matemática. Para a nossa aula de matemática hoje, nós vamos iniciar com um vídeo bem legal. É um vídeo com um desenho animadinho. Na verdade, não é um desenho, né? É um vídeo mesmo, com uma fala, né? Com uma espécie de apresentação, para a gente entender o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, vamos assistir com bastante atenção. Olha só, Filomena está atrasada. Já passaram vários minutos aqui. Aí desse jeito eu vou embora desse ensaio. Oi, Theo, cheguei. Finalmente, né? Por que você chegou atrasada assim? Ai, Theo, não precisa ficar bravo desse jeito, ó. Vamos ensaiar, que a gente já tá perdendo Já tempo. temos pouco tempo já pra ensaiar. Só, vamos lá. Ai, Filomena atrasada de novo! Olha isso, olha só! Filomena! Oi, Theo, eu tô aqui. Filomena! Temos pouco tempo de ensaio e você ainda atrasa! Ai, desculpa, Theo, mas olha, desculpa, eu sei o que é. É que assim, o meu relógio quebrou, né? Aí, eu assim, sem relógio, eu fico meio perdida no tempo. Então o seu relógio quebrou? Uhum. Não seja por isso. Agora você vai levar o meu relógio. Daqui pra você, da próxima vez, você não se atrasa. Tá. Ai, olha, já acabou o tempo, viu? Não, mas... Isso é isso. Tá, Vai. tudo bem. Theo, eu preciso te contar aqui. E agora? Como é que faz? Cadê? Filomena! Filomena tá atrasada de novo. Oi, Theo. Filomena! Você está atrasada de novo. Eu até lhe dei meu relógio e você tá atrasada. Oi, Theo. É que... Sabe o que é, Theo? Desempuxa! Tá, é que eu não sei. Horas nesse relógio com 2 ponteiros assim, mas eu não sei, Theo. Eu não sei. Eu queria te falar aquele dia que você me deu, mas você saiu e não deu tempo. E eu não sei qual... Então quer dizer que você não sabe? Por que você não me disse antes, Filomena? Eu tentei, mas você foi embora. Então, ao invés da gente ensaiar, eu vou lhe ensinar como ver as horas nesse relógio de ponteiro, viu? Boa. Bom, olha só, o Theo vai me ensinar a ver as horas no relógio de ponteiro. Se você também não sabe, você pode ficar aí e prestar atenção junto comigo. E aí a gente aprende e descobre como ver as horas nesse relógio. Que tem... Ponteiros! Tem 2 ponteiros. Vamos lá, olha aqui, Filomena. E você de casa também pode aprender. Temos um ponteiro maior... Está vendo aqui? E o ponteiro menor, este pequenininho aqui. Vamos começar primeiro pelo menor. Tá. O menor marca as horas. Vai seguindo aqui estes números. Então, por exemplo, se o ponteiro menor está apontado aqui para o número 3, que horas são? 3 horas. Porque o pequeno marca a hora. E ele tá apontando pro número 3. Isso, muito bem. E se ele estiver apontando para cá, assim... Aí são 7 horas. Isso, porque está apontado para o número 7. Muito bem, você já aprendeu o ponteiro menor. Agora vamos ao ponteiro maior, este aqui. O ponteiro maior marca os minutos. Isso. Tá. Então, esses números aqui, a distância entre um número e outro tem 5 minutos. Tá vendo? Tem uns tracinhos aqui, ó, aqui em cima, que vai marcando os minutos. Então, de um número para o outro tem 5 minutos. E de outro para outro tem mais 5. Do outro para o outro mais 5. E assim por diante. Então, por exemplo, se o ponteiro maior está apontado para o número 1, quantos minutos nós temos? 5 minutos. Isso.
E se ele estiver apontado para o 2... Aí soma esse 5 mais esse 5. Isso, soma este mais este. 5 mais 5, 10 minutos. Isso. E se estiver apontado para o número 3... 5, 10, 15 minutos. Isso, e assim por diante. Boa! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Uma hora tem 60 minutos. Então o ponteiro petitico nas horas. Isso. E o ponteiro grande nos minutos, que vai de 5 em 5. Isso! Agora vamos fazer um teste para ver se você consegue ver a hora aqui no relógio. E você é de casa, você também pode tentar descobrir que horas são aqui no relógio. Presta atenção. Presta atenção. Vamos ver aqui. Pode olhar? Pode! Pode olhar? Deixa eu ver. Que horas são? O ponteiro pequenininho tá apontando pro número 5. Então são 5 horas. Agora vamos ver quantos minutos. 5, 10, 15. 5 horas e 15 minutos. Muito bem, Filó! Boa! Ah! Agora vamos descobrir outro horário. Vamos ver aqui. Pode olhar? Sim, isso. Pode olhar. Pode olhar? Isso. Pode olhar? O ponteiro pititico vê as horas. Isso. O ponteiro pititico tá apontando para o 3. E o ponteiro dos minutos aponta para o 6. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3 horas e 30 minutos. Isso, muito bem. Mas a gente também pode chamar aqui de 3h30. Por que meia? A gente fala assim, de 3h30, 4h30. Por que meia? Porque aqui é meia hora. Eu não tinha falado antes que uma hora inteira tem 60 minutos? Falou. Então, meia hora, metade de 60, 30. Então... As pessoas falam 3 horas, 3h30. Entendi. Agora, o último teste. Vamos lá. Eu te teste. Presta atenção, você aí também, pra ver se a gente consegue ver juntos as horas. Não, pode olhar. Pode olhar? O ponteiro pequeno marca as horas e ele está apontado para o número 5. E o grandão foi lá para longe agora, então a gente tem que somar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5 horas e 50 minutos. Boa, Filomena! Agora eu já sei. E você de casa, você também acertou? Você aprendeu? Já vai aprender. Agora a Muito gente bem, já muito sabe, bem. então, como que... Agora, Filomena, você já sabe ver as horas com os ponteiros, o maior e o menor? Já Agora você não tem desculpa para atrasar o nosso próximo ensaio. Não, agora não tem mais desculpa. Muito bem. Então eu vou indo e até a próxima, que agora eu já sei. Tá, então vamos lá. Amanhã quero saber, hein? Pode ficar sossegado. Obrigada, Vamos ver. tchau. Ai, tá atrasada de novo? Essa Filomena, essa Filomena! Oi. Filomena! Agora eu já te ensinei a ver as horas, os ponteiros, os minutos das horas. Já te dei o meu relógio. Por que você atrasou agora? Theo, olha só. Você não me disse que eu tinha que dar corda nesse relógio. Eu não sei como faz pra dar corda nesse relógio. Você não me contou que era dar corda. Aí eu vou mexer as botãozinhas aqui. Aí eu quero ver. Eu não sei. Você não me falou. Essa corda não funciona. Não funciona. Eu não sei pra nada. Tá bom, então, vamos ensaiar. É só a música. Ai, me acalma. Tá bom. A gente vai, mas a gente volta. Vamos. Deixa. Ó, Vai. nem sei, porque assim. Muito bem, pessoal. Vocês gostaram do vídeo do Theo e da Filomena? Espero que vocês tenham conseguido aprender com ele, né? Bom, para nossa aula hoje, vocês vão pegar no envelope 6 a folha que está com a data já, sexta-feira, 7 de agosto de 2020, aula na modalidade online, terceiro ano, matemática. Medidas de tempo, horas e minutos.
Então, pelo vídeo inicial, já deu para a gente aprender um pouquinho sobre as horas e os minutos. O Theo explicou muito bem, né? Principalmente quando se trata do relógio que não é o relógio digital, porque a gente está acostumado a olhar as horas no relógio digital, né? Então vamos lá. No relógio podemos observar as horas e os minutos. Então olha aqui, Alex acorda, são 7 horas. O relógio digital ele é muito fácil, ele marca o número, né? Então eu consigo olhar e ver 7 horas. Mas e o relógio que nós chamamos de analógico, que é o relógio com ponteiros, que é o mesmo relógio que a Filomena estava lá no vídeo, que ela não estava sabendo olhar a hora. Então a gente vai aprender, né? Já deu para aprender com o vídeo, mas vamos reforçar ainda mais como que a gente olha a hora nesse relógio. Alex escova os dentes, são 7 horas e 15 minutos. Então vejam aí. Como o Theo falou, o ponteiro pequeno aponta para as horas e o ponteiro grande para os minutos, né? Seja eles exatos ou não. Por exemplo, aqui está marcando 7 horas. O ponteiro pequeno está no 7 e o ponteiro grande está no 12. Lembra que o Theo falou lá que nós temos 1 hora, 60 minutos, meia hora, 30 minutos? E cada número dos minutos a gente conta de 5 em 5, a Filó contava, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quando chega no 60, a hora é exata. Então, por exemplo, aqui nós temos o 7, que está lá na reta do 12, que a gente considera 0 hora ou 60 no caso. Então, são 7 horas exatas, né? Aqui é a hora que o Alex está escovando o dente, o ponteiro pequeno no 7, o ponteiro grande no 3. 5, 10, 15. Então, são 7 15, tá? Alex faz sua primeira refeição. São 7 horas e 20 minutos. O relógio digital está marcando 7 e 20. Como que o relógio analógico marca? 7, ponteiro pequeno. O ponteiro grande lá no 4, porque representa 5, 10, 15, 20, certo? Alex vai para a escola. São 7 horas e 30 minutos. Eu acho que lá no vídeo a Filó representou uma de 7h30, não sei se é 7h30 ou se foi 5h30, né? Que ela representou lá. Então, o ponteiro pequeno aqui no 7, ele já está quase indo para o 8, né? Mas ainda vocês podem ver que ele está mais próximo do 7, lá no 6, porque 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou 7 e meia. Por que meia? 1 hora tem 60 minutos. Meia hora tem 30 minutos. Então, se o 6 aqui é a metade, né? É meia, então a gente fala 7 e meia, tá bom? Tem início a primeira aula de Alex, são 8 horas. Então, olha lá, o ponteiro pequeno no 8, ponteiro grande no 12. O relógio digital, 8 horas. O ponteiro grande marca os minutos, né? Então, é o que eu falei aqui para vocês. O ponteiro pequeno marca as horas. Então, aqui são 3 horas e 50 minutos. Porque o ponteiro pequeno, ele tá quase no 4. Mas ele não tá no 4, tá vendo? Ele tá chegando perto do 4. Por que que ele vai caminhando aqui, ó, nesses risquinhos que tem no relógio? Quando dá, por exemplo, aqui são 3 horas e 50 minutos. Então, quer dizer, faltam 10 minutos para as 4. Quando a gente está lá na escola, que é 11h10, aí vocês falam, falta 10 minutos para dar o sinal. Por quê? Porque o sinal vai tocar às 11h20, não é isso? Então, aqui falta 10 minutos para as 4 da tarde. 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Então, por isso que toda vez que o ponteiro grande está lá no 6, que representa 30, a gente fala meia, 7 e meia, 6 e meia, 5 e meia, 4 e meia, 12 e meia, 3 e meia, tá bom? E outra coisa, falando de meia, gente, tem muita gente que fala errado, pronuncia errado meio-dia. Tem gente que fala meio-dia e meio, não é meio, a hora é meia. Então, é meio-dia e meia, 1h30, 2h30, 11h30, né? Não existe meio quando a gente fala de horas, tá bom? As horas a partir do meio-dia, e vai falar justamente o que eu estava explicando. A partir do meio-dia até o início da noite, 18 horas, podemos dizer as horas de formas diferentes. Observe. Então, aqui nós temos os relógios analógicos, tá bom? Marcando as horas e nós vamos fazer um comparativo dessas horas antes do meio-dia e essas horas depois do meio-dia. Porque o que acontece? O relógio analógico, ele sempre traz o número, como eu mostrei para vocês. Se é 7 horas da manhã, ele vai trazer 7.
Se é 7 horas da noite, ele vai trazer 7 também. Ou ele vai trazer 19, né? Tem relógio que marca assim. Isso depende da configuração do relógio, o relógio digital. O celular, por exemplo, se você olha o horário à noite, ele vai marcar, se for 9h30 da noite, ele vai marcar 21h30, tá? Mas o relógio analógico, que são esses de ponteiros, eles não marcam. Eles não têm essa limitação. As horas vão até, no caso aqui, os ponteiros vão de 1 a 12, né? A gente conta 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ou 0 hora. Então, a gente tem que saber, de acordo com o dia, nós já aprendemos lá no começo da semana, né? Falamos sobre os dias e tudo mais, né? Então, a gente tem que saber se é de manhã, se é de tarde. Então, até meio-dia, a gente fala de um jeito, depois do meio-dia, de outro. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O relógio da letra A. Antes do meio-dia, isso aqui significa que são 3 horas da manhã, certo? 3 horas da madrugada. Depois do meio-dia, significa que são 15 horas, 3 horas da tarde, certo? Então, depois do meio-dia, a gente contabiliza 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, assim por diante, até chegar lá na meia-noite, que nós chamamos de 24 horas, que é quando o dia completa essas 24 horas, tá bom? Então, na letra A, o primeiro relógio, ele indica 3 horas antes do meio-dia e 15 horas depois do meio-dia. Na letra B, né, o segundo relógio. Antes do meio-dia significa que são 5 horas da manhã, certo? Quase amanhecendo o dia. Depois do meio-dia são 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde. O relógio da letra C, antes do meio-dia, significa que são 2 horas, ou seja, 2 horas da manhã, né? Depois do meio-dia, 14 horas, 2 horas da tarde. O relógio da letra D, são 4 horas da manhã nesse relógio, vejam, 4 horas da manhã. Se for depois do meio-dia, são 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, certo? Eu acho que com o primeiro vídeo do Theo e da Filó explicando e com esse texto, deu para vocês entenderem como que olha a hora nesse relógio, né, pessoal? Às vezes muitos aí até já sabiam, já aprenderam lá no segundo ano, mas é para a gente reforçar para que todo mundo saiba olhar a hora no relógio analógico, não só no digital, tá bom? Relógio digital. Atualmente é mais comum utilizarmos os relógios digitais, eles não têm ponteiros. No mostrador, vemos 2 números separados por 2 pontos. O número da esquerda indica as horas e o da direita os minutos. Os relógios com ponteiros são chamados de relógios analógicos. Então, esses que nós estamos vendo, que vocês estão aprendendo a olhar a hora e hoje, são chamados de relógios analógicos. Esses aqui e o relógio que tem no celular é chamado de relógio digital. Então, ele é separado por esses 2 pontos. Aqui vai marcar a hora e aqui os minutos. Esse é fácil, todo mundo sabe, né? Geralmente, o relógio digital ele tem aquela configuração, como eu falei para vocês. A maior parte deles, eles marcam a hora de 1 até 24. Quer dizer, 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, né? Ou meio-dia. E depois ele marca 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Que deu meia-noite, fechou o dia, que um dia tem 24 horas. Alguns, devido à configuração, eles continuam depois do 12, né? Depois do meio-dia, ele pula para o 1 de novo. E aí continua 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Mas esses relógios não são muito legais, sabe por quê? Vocês precisam ter essa noção, que o dia tem 24 horas e que as horas elas vão da 1 às 24, tá certo? Porque quando vocês forem estudar mais para frente, a gente for aprofundando mais sobre horas, no próximo ano, depois quando vocês estiverem no 6º ano, quando vocês forem aprender outros conteúdos, né? Um fuso horário, enfim, outras situações envolvendo hora, se vocês não souberem, não tiverem essa noção, que 13 horas é 1 da tarde, que 20 horas é 8 da noite, vocês não conseguem se localizar, tá bom? Exercitando. 1. Escreva o horário que cada relógio está marcando. Agora, pessoal, vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam, né? Aqui na minha imagem está um pouquinho embaçado, mas na folha de atividade de vocês está bem claro. Então, prestem bastante atenção. Por exemplo, aqui, o ponteiro pequeno está no 9, o ponteiro grande está no 6.
Lembra dos 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou meia hora? Então, o pequeno representa as horas, então são 9 horas. O grande representa os minutos, são 9h30 ou 9h30, tá? Aí vocês vão representar em forma de números, tá bom? E pode escrever por extenso também, como vocês preferirem. Depois aqui, o pequeno está no 3, então quer dizer que são quantas horas? O grande continua aqui no 6, né? Aqui está o pequeno no 6 e o grande no 6. E aí? Aqui nós temos o pequeno no 2 e o grande no 6. Então, quantas horas que são? Número 1 está bem fácil. 2, quantas horas são? Aí aqui vocês vão olhar, vão interpretar e vão colocar com algarismo. Por exemplo, o ponteiro pequeno está no 6 e o ponteiro grande no 12. Então, quer dizer que são 6 horas, tá? Escrevam aqui. Aí vocês vão fazer todos dessa forma. Muito fácil isso aqui, né, pessoal? Muito fácil de fazer. Represente nos relógios a seguir as horas indicadas. Agora vocês vão fazer o ponteiro grande e o ponteiro pequeno. Por exemplo, 6 horas, o ponteiro pequeno no 6 e o ponteiro grande no 12. 11 horas, onde que vai o ponteiro pequeno e o ponteiro grande? 2 horas, onde que vai o ponteiro pequeno? Onde que vai o ponteiro grande? Continue anotando nos relógios como as horas podem ser expressas conforme o período do dia. Gente, lembra que eu falei para vocês que tem relógios digitais que não seguem o horário? Por exemplo, quando dá meio-dia, ou seja, né, 12 horas, né, meio-dia, ele não marca, ele não segue 13, 14, 15, 16. Às vezes ele usa essa sigla aqui, ó, AM e PM. Essa sigla ela é usada nos Estados Unidos, tá bom? Então, por isso que eu não vou entrar muito em detalhes. É uma sigla inglesa e que muitos relógios, às vezes, são fabricados fora do país, né? Uma indústria que não é brasileira, utiliza essa configuração. Mas é importante que vocês saibam disso. O que significa AM? AM significa antes do meio-dia. Então, por exemplo, 1h da manhã, porque é antes do meio-dia. 2h da manhã. E aí vocês vão continuar. 3, 4, vão completar aqui, certo? Até chegar aqui no 12. PM significa posterior ao meio-dia, isso é, depois do meio-dia. Então, quando você quer representar uma hora, nesse caso, utilizando essa sigla, se você quer colocar 1h da manhã, você vai colocar 1 AM. Se você quer colocar 1h da tarde, você vai colocar 1 PM, certo? Que é depois do meio-dia. Então, tem essa diferença que é importante que vocês saibam. Às vezes vocês vão ver isso em algum lugar. Às vezes vocês podem ter um relógio que tem essa configuração, que marca isso, AM ou PM, tá bom? Mas aqui vocês vão completar após o meio-dia. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por que 24? Porque quando dá meia-noite é 24 horas, o dia se completou. Tem relógios, a maioria, né, até os digitais, eles não marcam 24 horas, eles marcam 00, que também é chamada, meia-noite é chamada de 00, tá? Então é normal, só para vocês saberem. Coloque os ponteiros de acordo com o horário marcado pelo relógio digital. Então, olha, 4h55. Então, aonde que vai o ponteiro pequeno? No 4, porque são 4 horas. 55 minutos, aí vocês vão lembrar, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Então, o ponteiro pequeno ele vai no 4 e o ponteiro grande lá na retinha do 11, 4h55. Vocês vão fazer a mesma coisa, aqui tá marcando meia-noite e 5, né? 0005. Aí, como que representa meia-noite? Ou seja, o que a gente aprendeu que é 24, ou que é 12, que é 00. Mas que no caso aqui está representando meia-noite. Meia-noite e 5. Onde que vai o ponteiro grande? Onde que vai o pequeno? 17h30, né? 5h30 da tarde. Porque depois, né, do meio-dia a gente usa 12, 13, 14, 15. Como que representa? 23 e 25. 11 e 25 da noite. Tá? Então toma cuidado. Lá naquele quadrinho lá que a gente fez aquele comparativo dos relógios analógicos, mostrando a hora antes do meio-dia e depois do meio-dia, é só vocês consultarem lá se vocês tiverem dúvida, tá? Então,
Muito cuidado. Represente através do relógio digital o horário que cada relógio está marcando. Agora é o contrário. Então, ó, pequeno no 9, o grande no 12. 9 horas. Como que representa no relógio digital? Aí vocês têm que lembrar. 09, 2 pontinhos, 00. Né? Aí vocês vão fazer a mesma coisa com os outros dois relógios. Tá bom? 7. Coloque em prática tudo que você aprendeu. Monte seu relógio e represente as horas ditadas pelo professor e mande uma foto de cada momento. Você é capaz. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso. Aí no envelope de vocês tem um relógio que está numa folha um pouquinho mais durinha, numa cartolina amarela. E vocês vão trabalhar com esse relógio, vão montar esse relógio e vão fazer 4 momentos diferentes, ou seja, mostrando 4 horas para mim, né? Quando eu digo 4 horas, são 4 horas distintas, né? O primeiro relógio marcando tantas horas, o segundo marcando tanto, o terceiro marcando tanto, o quarto marcando tanto. Então vamos lá que eu vou explicar como que vai ser isso aqui, tá bom? Então, como que vocês vão fazer essa atividade? Vocês receberam aí no envelope este relógio que está nesse papel amarelo, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão recortar em volta do relógio, certo? Então, vocês vão destacar o relógio, ó. Muito cuidado para fazer o recorte certinho, tá bom? Para ele não ficar torto, tá? Aqui tem uma marquinha, mas vocês podem recortar, não precisa considerar essa marquinha não, tá bom? Então vocês podem recortar aqui, certo? Pronto. Aí terminou de recortar o relógio, nós temos 2 setinhas, certo? São os ponteiros do relógio. Lembre-se que, como eu disse no vídeo, para que serve cada ponteiro, né? Vocês têm que lembrar. Aí vocês podem recortar também os ponteiros, certo? Os ponteiros, gente, eles têm esses 2 furinhos aqui, que é para a gente fazer um relógio de verdade, né? No caso, a gente precisa de um grampozinho, né? Um grampo bem pequenininho, que ele é próprio para isso, tá? Eu vou cortar o furinho aqui do meu, como eu vou mostrar para vocês, porém, nós não vamos vamos colar dessa vez. Então, aqui eu vou recortar o meu. Pronto, vamos terminar o outro. Nós não vamos colar porque a atividade, como vocês viram aí, pede que vocês representem mais que um relógio marcando hora, né? Acho que são 4 que eu vou pedir para vocês. Então, ó, eu recortei o meu aqui. Então, tá aqui, ó, o relógio, certo? Então, tá aqui o relógio. E aqui os meus ponteiros. Vou colocar aqui os ponteiros. Então, olha, o ponteiro, ele dá certinho ali, ó. Tá vendo? Ó, ponteiro grande. Então, a gente precisava desse grampo, que é um grampo próprio, né? Um ponteiro pequeno. A gente precisava desse grampo, que é um grampo próprio, para a gente conseguir fazer o relógio ficar girando sempre, né? Para ele não ficar marcando só no horário. Então, por isso nós não vamos colar. Tá? Ele vai ficar móvel por enquanto. Vocês só vão colar quando vocês representarem o último horário que eu vou pedir. Então, o que vocês podem fazer nesse relógio para facilitar? Vocês podem pegar um lápis
de cor vermelha, uma cor colorida, e lembrar de marcar que aqui, ó, é 00, né? Aqui no 1 nós temos o 5, no 2 o 10, conforme a gente viu lá no vídeo, né? 10, e eu expliquei. Aqui o 15, no 4, 20, no 5, 25, não é isso? No 6, 30, no 7, 35, no 8, 40, no 9, 45, no 10, 50 e no 11, 55. Pronto. Então aqui eu tenho, né, já sei a representação dos minutos de cada ponto, certo? Aí vocês vão lembrar sempre daquilo que eu falei. O ponteiro pequeno, a gente marca a hora. Então eu vou colocar aqui, ó, o ponteiro pequeno no 1, certo? O ponteiro grande são os minutos. Ele estava aqui no 5, é isso? Então, vou posicionar ele no 5. Então, quantas horas que está marcando aqui? 1h25, né? Como a gente já viu lá o AM, PM, as horas depois do meio-dia, né? Então eu posso estar representando tanto 1h25 da manhã, como eu posso estar representando 13h25, que é 1h25 da tarde, tá? Caprichem aí no relógio de vocês. Como eu disse, não colem os ponteirinhos. Deixa para colar só quando você representar o último horário dos 4 que eu vou pedir. Eu vou pedir para vocês representarem 4. Então, no próximo slide agora, tá? Eu vou mostrar para vocês as horas. Aí vocês vão representar os 4, vão tirar a foto, representa o primeiro, tira a foto e me manda. Representa o segundo, tira a foto e me manda. Representa o terceiro, tira a foto e me manda. Representa o quarto, tira a foto e me manda. Combinado? Aqui, pessoal, está as horas que vocês vão representar no relógio, que eu acabei de mostrar como que vocês vão montar esse relógio, tá? Então, eu preciso de 4 fotos. A primeira mostrando 9 horas, a segunda 11 horas, a terceira 17 horas e a última, né, a quarta e última 22 horas. Então, são 4 fotos que vocês vão me mandar, tá? Façam com cuidado o relógio, façam como eu fiz, colocando ali os minutos para vocês memorizarem, tá bom? Depois que vocês representarem o último, que é o de 22 horas, aí vocês podem usar a cola e colar tudo, tá? Deixar os ponteirinhos fixos no último horário, que é o horário das 22 horas, que eu não vou falar como representa, né? Que vocês já viram o vídeo lá no início, né? Que a Filó não sabia olhar a hora, e aí aprendeu, deu para vocês aprenderem. Tem todo o texto que eu expliquei todas as atividades, então acho que deu para vocês aprenderem. Se alguém ainda ficou com dúvida, me chama que eu explico novamente, tá bom? Então, matemática hoje é isso, viu, pessoal? Tá bem? Tem bem atividadezinha para fazer, não tá difícil, não precisa copiar, né? É só responder e esse último montar o relógio e tirar as 4 fotos representando 9 horas, 11 horas, 17 horas e 22 horas. Tudo bem? Eu vou mandar uma foto depois dessa parte aqui mostrando as horas que vocês vão representar, tá? Os 4 quadrinhos aí para que vocês enxerguem, que às vezes no vídeo fica difícil de ficar olhando, mas enfim, assistam com bastante atenção o vídeo se precisar mais de uma vez, tá bom?